Saúdo a igreja com a gloriosa paz e nosso único, eterno, suficiente, exclusivo Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem veio buscar uma bênção, Jesus está presente e nos abençoando. E crendo em sua presença nesse lugar, com uma das mãos para o alto, diga comigo: eu creio na presença de meu único Senhor, Salvador, Remidor, Resgatador, meu justificador. Ele está presente e me abençoando. E quando sou abençoado, não há impedimento. Não havendo impedimento, se havia, está longe, mas Jesus está presente e glorifique o nome do Senhor. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Cantares, ou Cântico, no capítulo 5, versos 2 em diante. Vamos ler. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa. Sobre a maçaneta do ferrolho, abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me e tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Oremos com o pastor. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aleluia, que nós entramos na Tua presença, clamando pelo sangue de Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, meu Pai amado, sobre a Tua igreja e sobre o Teu ungido nesta noite. Derrama sobre ele porção dobrada do Teu Santo Espírito, dando as devidas revelações da Tua palavra, para que a Tua igreja saia daqui alimentada, fortalecida, meu Pai amado, através do Espírito Santo de Deus, para que o Teu nome seja glorificado sobre a Tua igreja. Oramos com gratidão, certos da vitória, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Amados, nesta noite memorável, prestando este culto de adoração àquele que é, que era e indubitavelmente está voltando
para nos transferir da terra para o céu. Aleluia, Jesus. O arrebatamento está às portas. Quem está aguardando o arrebatamento? Quando nós entramos, isto é, nesta introdução, falando que estamos aguardando o arrebatamento, a mensagem proposta para essa noite, ela exatamente nos situa diante deste tão almejado para muitos esse acontecimento, o arrebatamento dos salvos. E a mensagem de hoje, ela é exatamente um alerta sobre o perigo de perder esta comunhão na volta do Senhor. Como estamos diante dos fatos? Vejamos o que o Espírito nos concede para edificação espiritual. Quando lemos: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. Só neste versículo, se fôssemos meditar, levaríamos algum tempo para uma perfeita reflexão, que fala sobre o perigo de perdermos a comunhão com o Senhor. No momento, o arrebatamento passa e se pode ficar. E o que ocasionou neste fato aqui esta não transferência da terra para o céu? Nós vimos aqui, amados, nesse livro de Cântico ou Cantares, algo precioso que fala sobre o esposo e esposa. Quando lemos toda a palavra, principalmente no Velho Testamento, o Antigo Testamento, nós temos que buscar a revelação do Senhor para uma transição ilustrativa, preciosa, para o Novo Testamento, para o real que vai acontecer. Quais os perigos e os erros cometidos quando se fala aqui da esposa? E quando falamos de esposa, falamos da igreja do Senhor. Quando falamos de esposo, falamos do Senhor. É como lemos aí Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, a preparação da esposa, e no final diz que a sua esposa já se aprontou. Muito bem. Vejamos aqui para nossa meditação. Diz a esposa, nesse caso a igreja no geral e no pessoal, no particular: eu dormia, mas o meu coração velava. Erro grave. Já o início, amados, de perigo da perda da salvação, exatamente naquele momento final. É o momento que a igreja está atravessando. Quando diz essa esposa que ela dormia,
mas o coração, ela diz, o meu coração velava. Qual a falha? Primeiro, que o esposo está batendo do lado de fora para um encontro que é o encontro definitivo para as bodas. E nós falamos no encontro definitivo que teremos em breve para o encontro com o Senhor nas bodas do Cordeiro, com a sua igreja. Erro, ela se expressa de um ego que vai trazer o problema e o impedimento de acompanhar o Senhor exatamente naquele momento final. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ela não está aqui testemunhando, amados do Senhor, ele está fora. Quando ela afirma o meu coração, ela ainda não havia dado o seu coração ao Senhor. Ela agia segundo os impulsos próprios do seu coração, sempre pronto a contrastar, sempre pronto a contrariar a vontade do Senhor, em virtude do seu egocentrismo, egolatria e egoísmo. O que interessava era fazer a sua própria vontade. O coração ainda não havia sido entregue ao Senhor. Era dela. Mas o que vemos logo a seguir, que enquanto ela dormia, confiada no seu coração, ela estava fora já do caminho da salvação e vida eterna. Que caminho é esse? É Jesus. Mas como ter essa comunhão com o Senhor? Cumprindo a palavra. Porque é a única fonte de salvação e vida eterna. Como lemos em João 5,39. É o Senhor manda examinar as Escrituras e vós cuidais, ter nelas a vida eterna. Então a palavra está única, exclusivamente na palavra do Senhor. E quando ele vier buscar a sua igreja, está lá em Apocalipse 19:13. Ele vem com um nome, e o nome que ele se chama é a palavra de Deus. Aí como estamos diante da palavra. Ontem nós pregamos num culto de avivamento. Mudei o tema ao chegar para reavivamento. A igreja precisa desse reavivamento. Aleluia. Só que nessa necessidade, se não houver o discernimento de espírito, vai se fazer o seguinte: seguir aquilo que está do lado de fora, uma aparente aglutinação de pessoas, enquanto a Bíblia fala o contrário. O Senhor nos alerta que por crescer a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mistura. Bispo, como então procedermos nesse tempo que reputamos como final
para um reavivamento. É entendendo a revelação da palavra. É um reavivamento ou avivamento, como queira, que não pode ser lá de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Quando se atém o que está do lado de fora, se traz a mistura. E quando não se tem essa comunhão preciosa com o Senhor, aí do coração não é do Senhor, é da própria pessoa. Faz aquilo que o coração manda. A Bíblia diz que enganoso é o coração humano e por demasiadamente corrupto, quem o entenderá? A pergunta carece de uma resposta, e essa resposta é o Senhor. E quando falamos de Senhor, vocês conhecem o seu nome. Qual o seu nome? Jesus Nazaré. Glorifica esse nome. Aí ele é avivamento. Porque está acima de todo o nome. Como estamos? Será que estamos entendendo a advertência do Senhor lá em 3 de Apocalipse, capítulo 10? Sobre a paciência nesse tempo do fim. Uma comunhão que deve ser profunda, um coração limpo, porque aqueles que vão ser arrebatados não podem estar nessa condição. Meu coração, não. Esse coração que está aqui não é meu, mas meu. Eu já entreguei ao Senhor. E esse de carne vai desaparecer, mas o que está do lado de dentro, que é, amado, poder do batismo do Espírito Santo, que é diferente do batismo de João Batista, que falou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que é muito maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. É esse o batismo. Então, se nós atentarmos para a revelação da palavra, um é exterior. É claro que falando do exterior, o interior, que é movimentado pela palavra. Mas o batismo do Espírito Santo é diferente. Ele vem do interior de Deus para o interior de cada um de nós. Quando eu digo vem do interior de Deus para o interior de cada um de nós, porque nós já entregamos esse coração. Quantas vezes cantamos Habita, Senhor, aqui? Então não agimos mais segundo os nossos próprios pensamentos, mas por aquilo que ouvimos da palavra, penetra pelos ouvidos, chega à mente, desce ao coração, mas do coração volta à boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando a boca fala do que o coração está cheio, não fala desta maneira. Eu dormia, o meu coração velava. Enquanto estava dormindo, o esposo, amados, estava trabalhando. E quando eu falo esposo trabalhando, falo da ação do Espírito Santo nesta hora final de condução para a igreja ao encontro do Senhor. Como estamos? Já entendemos o batismo com o Espírito Santo e fogo, que vem de dentro do Senhor, de Deus para dentro de nós. Vocês vão entender porque Ele nos fez habitação do Espírito de Deus vivo.
Ele, Jesus, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todo egocentrismo, egolatria, egoísmo, tem que ser deixado de lado. Todo murmúrio, todo julgamento não pode acontecer nesses dias. Mas, amados, o entendimento da palavra, que não se renova a cada dia, ela é imexível, é imutável, ela é a fonte, é a perfeição da Senhor, santificação em nós, da renovação espiritual. Essa é do Espírito Santo. Como o Espírito Santo está agindo exteriormente, algo tão somente do lado de fora. Murmúrio, condenando um irmão. Às vezes, o irmãozinho está trabalhando, está longe, essa coisa toda, alguém ao invés, ou em vez de ver o trabalho, aquilo que está sendo executado, está olhando para outras coisas, está murmurando. Então, essas coisas precisam ser analisadas à luz da palavra e deixarmos para trás, caminharmos para a frente e para o alto, porque Ele nos espera entre nós. Sempre nos dando atenção ao que lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 19. É um versículo tão pequeno, mas tão precioso para esse tempo do fim. Não apagueis o Espírito. Então o Espírito pode se apagar. Pode haver uma mistura, e o espírito de engano age na mistura. Porque não há lugar para o Senhor e o diabo ao mesmo tempo. Só o Senhor é Deus. Só a Ele prestamos essa adoração. Ele, Jesus, é o único Filho de Deus. Deus nunca teve dois filhos. Tem três, só teve um filho. Por isso ele é unigênito, único, gerado pelo Espírito. Quando fala gerado, fala do interior. É como uma criança gerada ali no útero da mãe, lá no interior. Se você olhar a Trindade na horizontal, você vai ver o Pai, que é Deus, e Deus é Espírito, Espírito Santo, uma forma incorpórea. Jesus está no meio. É a palavra, ela é ouvida, ela está ali, viva. Do outro lado está o Espírito Santo. Então vocês vejam que Jesus, o visível, foi gerado ali, no meio do invisível. Ele saiu do interior de Deus. Aleluia. E Deus é Espírito e Espírito Santo. Quando o Pai envia o Filho, ele passa pela terceira pessoa. Porque ele é o verbo de Deus, e o verbo, a palavra, seu Espírito, é letra morta. E ele vem com o Espírito. Em 16:14 de João, ele fala, por ocasião da sua saída, ele diz: se eu não for, o Consolador não virá. Que é o Espírito da verdade. Ora, quem é a verdade? Jesus. Caminho, verdade e vida. É o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele está no meio de vós. Bendito o nome do Senhor. Muito bem, amados. Só nesse versículo tiramos uma lição preciosa.
mas está ouvindo a voz do amado. Ele está do lado de fora. Aí eu pergunto, será que esta voz do amado que recebemos deste livro sagrado, ou sagrado livro, está se movimentando dentro de nós? Já tivemos o cuidado de fazer a oração de Davi: Senhor, ensina-me a guardar em meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Olha que experiência, olha que cuidado em guardar, em andar segundo a palavra. E de posse disso, no Salmo 23, ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele entende, mas é um pecador. Alguém tem que pagar pelo seu pecado. Isso não é brincadeira. O Senhor é santo, é puro. Alguém que tem que pagar pelo pecado tem que ter condições de pagar e apagar e cancelar. Davi entende que o seu pastor, ele veio para dar a vida, para morrer, mas entendeu que antes de ter o Senhor como pastor que ia morrer, ele tinha esse pastor como Senhor, que daria a sua vida e teria o poder de reavê-la, de reassumi-la. Quem já recebeu essa vida do Senhor? A sua palavra. Então aguarde, porque é essa vida que ele vem reassumi-la. Mas vida é pecado, é misericórdia e graça, porque todos pecaram e destituídos foram da glória, da graça de Deus. Então nós lemos que o crente não vive pecando, porque o pecado não gera vida e sim morte. Então, o crente que passa a sua vida só pecando, e o maior pecado é contra a palavra, ele morre pecando. Mas nós vamos passar dessa para outra, conforme lemos em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que desprezou a afronta. É uma das ações desses versículos que me chama muita atenção. Desprezou a afronta. E mais ainda, a palavra nos fala que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então a cruz, um objeto de morte, ele assumiu. Tomou o nosso lugar ali. Pagou pelos nossos pecados. Se ele pagou, ele, amados, é o proprietário de cada um de nós. É o dono, é o Senhor de cada um de nós. Como estamos? Muito bem. Mas vejamos o versículo seguinte. O Senhor, o primeiro, está batendo. Ele está batendo aí no seu coração? Está batendo. Quando diz batendo, você podia dizer assim: mas ele está no meu coração. Mas será que em algum momento ele não foi um pouco deixado de lado? Como estamos? Será que numa hora dessa está batendo para uma oração? Aí vem um campeonato aí do lado de fora e larga tudo. Se tiver um culto como esse, o pensamento está lá. Hein?
Eu digo isso porque às vezes a gente passa por experiência. Eu já gritei com um motorista, porque dirigindo colocou ali o celular e eu estava em oração que está me perturbando. Aquele grito, gol, eu não quero saber de gol, eu não quero saber daquela vitória. Aquilo está me tirando da comunhão, eu digo, desliga isso aí. Aleluia. Será que estamos entendendo? Aleluia. Será que estamos tendo a mesma comunhão em conversar com o Senhor e ouvir Ele falar conosco com a mesma atenção que damos a um fato desse de uma organização humana, de algo que está fora a tempo para tudo. Mas mesmo que isso tenha acontecido em alguma parte da nossa vida, essa noite é uma noite de restauração. Aleluia. Por isso que a palavra é maravilhosa. Onde abundou o pecado, a falta, superabundou a graça de Deus. Porque, apesar de termos sido salvos, ainda somos humanos, sujeitos a falhas. Por isso é que a graça veio para aquele momento que necessitávamos profundamente, mas não veio só até ali e parou. Ela superabundou. Veja o amor desse Senhor. Enquanto o pecado abundou, a graça, o perdão superabundou. É num momento como esse, a gente se prepara, faz um acerto para aqui, amados, vivenciar esse precioso mandamento do Senhor, em memória da sua entrega, em memória da sua ação, ocupando nosso lugar na morte, nos concedendo a vida. Aleluia. E vida eterna. Mas a palavra continua, ele dizendo: abre-me, minha irmã. O coração está fechado. Quem criou a parede de separação não foi o Senhor. Ele está sabendo o que está acontecendo. Ele podia passar direto e ir lá. Não. Ele está do lado de fora, lá dentro. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Quando eu leio esse versículo, principalmente numa noite como esta, da ceia do Senhor, me toca profundamente o coração. Me sensibiliza de uma maneira toda especial, porque ele fala: olha, a minha cabeça está cheia de orvalho, mas os meus cabelos das gotas da noite. Quando eu vejo os cabelos cheios das gotas da noite, eu vejo aquela coroa de espinhos, o sangue jorrando, numa escuridão que era exatamente as trevas que se podiam apalpar de tão espessas que eram, ali da hora 6 à hora 9, que era do meio-dia às 3 horas da tarde. Quando tudo cessou, ninguém se movia, só ouvia naquele momento o barulho do gotejar, do pingar de uma torneira na madrugada. Eram as últimas gotinhas.
de sangue, ele estava desprezado, abandonado. É quando ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele que ampara a todos nós foi desamparado. Por que me desamparaste? A resposta é revelada. E ouvi o Senhor falar: meu filho, olha só o diálogo. Ele na condição ali, tomando o nosso lugar, todo machucado, pagando pelos nossos pecados. Ele fala: Deus, não Pai, Deus meu, juiz, que está julgando uma causa que era nossa, de devedores que o inocente estava pagando. E então eu vi: meu filho, eu estou te desprezando para amparar essa igreja de hoje. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 30. Este trabalho, você, eu, nós, já estamos ali diante do Senhor. Ele já previa esse culto dessa noite. E um acerto para a nossa caminhada. Buscando um reavivamento que seja coerente com a palavra. Do interior para fora. Com cuidado de não trazer um frenesi de fora para dentro. Aleluia. A igreja caminha. Não tem que olhar para aquilo que está no erro, do lado de fora. Tem que olhar para o Senhor. Aleluia. É Ele. E é com Ele que vamos ter que estar. Aleluia. Você está entendendo? Como estamos? Quando o Senhor fala: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, a luz do mundo, você vai entender o que você lê em Provérbios 4:18. Que o caminho dos salvos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando. Então, brilhando mais e mais, não é brilhando e escurecendo. Porque é isso que nós presenciamos nesse tempo final. Que nós consideramos uma síndrome luciferina. Luz é trevas, mistura. E a palavra diz: se a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas serão. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, versículo ali, o 20, só está batendo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Vou cear com ele. Observe. Vou cear com ele. Ele não diz: você vai cear comigo. Vou cear com ele. Antes de nós participarmos aqui dessa ceia, vamos entender o que ele está dizendo: cear conosco. Ele vai passar para ele. Ele vai comer o pão da amargura, o pão da condenação. Vai nos purificar, amados. E nós vamos cear com ele, com a nova ação criativa dele, que ele realizou, nos resgatando da maldição, do pecado, da idolatria, da desobediência. Como estamos? Mas ainda, vamos um pouco mais à frente. Continua aqui, colocamos como esposa a igreja, dizendo: já despi a minha túnica. Tem alguma tradução aí?
A outra na minha Bíblia é minha roupa. Outra, meu manto. Já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez. Lá já lavei os meus pés. Tornarei a sujá-los. Então vocês observem que é algo que nos traz uma lição preciosa. Murmúrio. Quantas vezes não se entende o espírito da palavra, aquilo que se fez? E começa a murmurar. Não, a Bíblia nos ensina em tudo dar graças. Eu posso sentir um problema, eu sou humano, eu choro, mas jamais eu vou, amados, me lançar contra o Senhor. Não! Eu conheço a palavra, eu vejo a experiência do patriarca Jó, o que ele passou, mas no final, ele pode dizer ali no capítulo 42, dizendo: agora eu compreendi, agora eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Quantas vezes passamos por um problema, amados, é exatamente pelo amor dele. Há poucos dias eu estava conversando com o Senhor e na reflexão eu pensei: meu Deus, dificilmente um crente vai se perder quando estiver no leito de enfermidade, sofrendo com câncer, com a dor, com outro problema ali. Dificilmente ele vai estar buscando, ele vai estar ali. Mas quantos se perdem nas bênçãos que receberam? Se perdem exatamente porque dão mais valor e atenção àquilo que receberam do que ao doador que deu. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Então, estou encerrando. Nós vamos comparecer hoje a essa ceia e eu estou crendo de uma maneira toda especial para aquele que está ali na fé. O que lemos em João 15:7. Se vós estiverem em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então é promessa dele. Agora eu falo daqui pelo Espírito Santo, que ele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Isso está incluído no que ele fala, já glorificado, sentado no seu trono de glória. Em Apocalipse 21:5, escreve, João. Parece que eu ouço aqui. Escreve, João, do outro lado, fala, Emir. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Que palavras? Faço nova todas as coisas. Não é alguma coisa, não é aquilo ou aquilo outro, não. São todas as coisas. Se em tudo guardarmos a sua poderosa e imutável palavra de salvação e vida eterna. Já despi a minha túnica. Podia transformar isso em bênção. Ele estava chegando. Ele tinha vestes novas. Tornarei a vesti-los. Olha o pensamento do primeiro Adão, quando ele chegou
estavam nus, não correram para se vestirem. Não adiantou o que arranjaram para taparem a nudez. Era algo, amados, ali, do natural. Aquilo que é de uma vida vegetal. Quem resolveu o problema da nudez foi o Senhor. Foi o primeiro derramamento de sangue que cobriu. O pecador é o Senhor que queria cobrir essa vida. Mais ainda, já aqui, diz ela, lá, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. Vocês vejam que é uma ação própria, sempre se contrapondo àquilo que o Senhor quer realizar. Lavou os pés. Será que não entende? Eu não tenho o entendimento da palavra. Que o Senhor pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, e Pedro fala, quando foi lavar os pés de Pedro, disse, não, meus pés tu não lava. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Quem está entendendo? Era lavar os pés. Porque com os pés lavados, purificados, nós podemos cumprir aquilo que lemos no Salmo 1, e o que Davi fala no Salmo 23, verso 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Finalmente, diz essa vida. Eis-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Amado, mas ele se retirara, tinha ido embora. Fechamos nossos olhos. Se ausentou diante de alguma ação nossa, em que murmuramos? Como estamos? Às vezes não se entende alguma coisa, se julga. Aí entra em rebelião, e rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Como estamos? Olha o perigo. Abri ao meu amado. Abriu tarde. A hora de abrir o coração é agora. É estarmos dentro de uma comunhão que tem que ser contínua e ininterrupta. Os problemas vêm, mas haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Jesus está voltando. E a igreja vai estar com ele. Porque a promessa dele, ele veio para cumpri-la, que as portas do inferno não vão de prevalecer contra ela. Vamos permanecer na presença dele. Já tinha ido embora. Sabe o que aconteceu? Fala, gesticula, mas se vestiu. Não para estar com o Senhor, mas para entrar na noite e ser espancada pelos guardas do muro. Ele está voltando. Aleluia. Vamos fazer uma oração para participarmos da ceia. Eu só podia ter ido um pouco mais, eu olhei ali, vi ali algo, estava por acaso, enganei ali no horário, mas foi bom. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos situar a nossa vida diante da palavra.
a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Sabedoria e conhecimento são inseparáveis. Oremos a Deus. Eu vou pedir nesse momento ao missionário William que ore. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, é no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, que aqui estamos, Pai querido, diante da tua presença nesta noite gloriosa, Pai querido, onde vamos, Pai querido, lembrar, Pai querido, da morte do Senhor até que o Senhor venha. Glorifica o teu nome, Senhor, abençoa as nossas vidas, nossos entes queridos, Pai querido, e glorifica o teu nome, Senhor. É o que oramos com gratidão em nome de Jesus.